Décimo da Silva, olha a Marta, ganhou o lance, foi pra dentro da área, pé direito, cruzou. Bora pessoal, todo mundo voltando ao trabalho. Eu sei que o Brasil é o país do futebol e a Copa do Mundo é o evento esportivo de maior interesse mundial. A cada 4 anos, jogadores, técnicos, jornalistas e torcedores apaixonados se reúnem para acompanhar os jogos. Acontece que essa é uma realidade quando falamos da Copa do Mundo masculina de futebol. Por isso, a Econet explica agora para vocês como será o expediente nos dias dos jogos da nossa seleção feminina na Copa do Mundo, que está sendo disputada na Austrália e na Nova Zelândia. Assistam até o final, os que trabalham registrados CLT e os funcionários públicos. O futebol feminino cresce a cada ano. É a nossa seleção em campo defendendo nossa tradição no futebol. Nossas jogadoras querem que todos torçam por elas e assistam aos jogos. Mas será que o patrão vai liberar o empregado para assistir? Vamos explicar o que diz a lei sobre isso. Já deixe seu like e se inscreva no canal. Ajude o nosso canal a chegar nos 100 mil inscritos. Aqui você recebe conteúdo útil diariamente e fica sempre muito bem informado. Vale a pena ser inscrito. A seleção brasileira está no grupo F, junto com a França, a Jamaica e o Panamá. Nossas meninas estreiam no dia 24 de julho, uma segunda-feira, contra o Panamá às 8 horas da manhã. Bem na hora que muita gente bate o ponto. Depois, no dia 29, sábado, enfrentamos a França, às 7 horas da manhã. E por fim, elas fecham a primeira fase contra a seleção da Jamaica, no dia 2 de agosto, quarta-feira, também às 7 da manhã. Perceberam que 2 jogos caíram durante a semana e um jogo no sábado? Se as meninas forem avançando, teremos mais jogos que podem cair durante a semana, até mesmo no domingo. Inclusive, a grande final será no domingo, no dia 20 de agosto. Muita gente trabalha no domingo, não é mesmo? E aí, como fica a dispensa para que você, empregado, possa curtir os jogos? Vamos ver o que está previsto nas regras do jogo, ou melhor dizendo, na legislação trabalhista. Via de regra, jogo da seleção não é feriado nacional. Não há, portanto, previsão na legislação trabalhista que garanta a ausência do trabalho nos dias dos jogos. Logo, a decisão sobre paralisar ou não as atividades da empresa é do patrão, do empregador. E se ele não quiser ou não puder conceder a dispensa, a ausência do empregado será considerada falta injustificada com desconto no salário, inclusive o descanso semanal remunerado. Podem inclusive ser aplicadas penalidades pelo ato faltoso. Como o brasileiro é apaixonado por futebol e por Copa, é bem provável que as empresas busquem soluções para que seus empregados possam assistir aos jogos, não é mesmo? Vamos ver as possíveis alternativas? 1. Não haver expediente de trabalho nos dias dos jogos da seleção. 2. Alteração do horário de trabalho nesses dias. Por exemplo, você chegar mais cedo no trabalho e sair antes para assistir os jogos em casa. 3. Paralisação das atividades no horário da transmissão, permitindo que o empregado se ausente da empresa por um período razoável anterior e posterior ao jogo. 4. Paralisação das atividades no horário da transmissão, com a disponibilização de telões ou televisões na própria empresa para os empregados assistirem aos jogos. Além dessas hipóteses, o empregador poderá também conceder folgas aos empregados. É como se o trabalhador tivesse trabalhado normalmente e fim de papo. Outra possibilidade é empregadores e empregados entrarem em acordo e combinarem horários especiais de trabalho, com a utilização da compensação ou banco de horas. Inclusive, podem fazer a compensação no próprio dia, como mencionei no segundo item da lista. O acordo de compensação por escrito e, quando de comum acordo entre empregado e empregador, serve para que o trabalho extraordinário em algum dia do mês seja compensado pelas folgas durante os jogos da seleção. Optando pela compensação, lembre-se, o empregado não pode fazer mais de 2 horas extras por dia. O total de trabalho diário, em sua grande maioria, está limitado a 10 horas diárias, considerando a jornada normal e o acréscimo das horas excedentes. Então, se eu vou precisar de 4 horas para assistir o jogo, vou precisar ter feito 4 horas extras em, no mínimo, 2 dias para conseguir compensar essas horas. Máximo de 2 horas a cada dia, não esqueça. Outro detalhe, tanto a folga quanto a sua compensação obrigatoriamente devem ocorrer dentro do mesmo mês. Temos ainda os casos de utilização de banco de horas, que nós já explicamos aqui no canal, que é bem diferente do acordo de compensação, lembra? Ok, você não lembra. Então confira comigo no replay, que eu vou deixar aqui nesse card específico sobre banco de horas. Agora, se você não é empregado CLT,
Se você é um agente público da esfera federal, fique ligado. Pela primeira vez na história das Copas Femininas, o governo federal decretou ponto facultativo nos jogos da seleção. A portaria estabelece orientações a órgãos e entidades integrantes da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional relativas ao expediente em dias de jogos da seleção, como servidores públicos, empregados públicos, contratados temporários e estagiários. Está permitido que eles se ausentem e cheguem ao trabalho depois do fim dos jogos. Nos dias em que os jogos se realizarem até às 7h30 da manhã, o expediente se iniciará às 11 da manhã, horário de Brasília. Nos dias em que os jogos forem às 8 da manhã, a jornada começará ao meio-dia, horário de Brasília. A compensação das horas não trabalhadas será no período de 1º de agosto a 29 de dezembro de 2023. É a primeira vez que será implementado o ponto facultativo durante o campeonato feminino. Quem é funcionário da administração pública municipal ou estadual deve verificar se existe alguma norma publicada que estabeleça regras específicas para os dias dos jogos. Por exemplo, no estado do Paraná, o governo publicou um decreto alterando em caráter excepcional o expediente a ser cumprido nas repartições nos dias dos Jogos do Brasil. Jogos com início às 7, o expediente será das 10 da manhã às 18 horas. Jogos com início às 8 da manhã, o expediente será das 11 da manhã às 18 horas. Então, procure saber se no seu município ou no seu estado houve publicação oficial alterando o horário do expediente, ok? Agora é com vocês. Já discutiram as folgas aí na sua empresa? Quem você acha que o Brasil pega na final? Deixe seus palpites, seus comentários. Espero que tenham gostado do vídeo e que todos consigam assistir aos jogos, comemorar bastante, torcer, vibrar e poder gritar para o mundo o orgulho que temos pelas meninas da nossa seleção. Tchauzinho!